Vingadores Ultimato. Uma notícia de Vingadores Ultimato, hein? Agora vai. É do Fernando Pimenta. Saudade do Fernando Pimenta. O exército de um homem só do legado da Marvel. Marvel dá a explicação oficial de como o Capitão América velho retornou ao presente no final de Vingadores Ultimato. Também tem essa dúvida, eu gostaria de saber. E já que é oficial, a gente tem que considerar. Vamos ver oficial a partir de quem, né? Vingadores Ultimato é sem dúvida o maior evento de toda a história da Marvel Studios. E desde 19, nenhum outro filme passou perto de alcançar os mesmos números de bilheteria. Na verdade, perto sim, né? O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa chegou bastante próximo. Não passou, não empatou, mas chegou bastante próximo. Enfim, o filme é visto como um dos melhores para os fãs, sendo um desfecho digno da saga do infinito e uma despedida emocionante para muitos Vingadores, como Homem de Ferro, Capitão América e Viúva Negra. Todos os três arrastaram para cima. A despedida do Capitão América não foi exatamente como os fãs apostavam. Enquanto muitos acreditavam piamente na morte do personagem, seu desfecho foi mais digno, conseguindo entregar um final feliz e merecido. Concordo. Ao retornar para devolver as joias do infinito, o Capitão aproveitou para viver uma vida ao lado do seu grande amor, Peggy Carter, em algum período após o fim da Segunda Guerra, criando um evento Nexus, né? Criando uma linha alternativa. Já envelhecido, o herói ainda retorna para entregar seu escudo para Sam Wilson. Mas como Steve Rogers conseguiu retornar para ele no tempo principal, e ainda por cima fora da máquina desenvolvida pelos Vingadores. É porque isso aqui não era uma pergunta na época. Porque, como ele envelheceu junto da linha do tempo dele, ele simplesmente acompanhou o tempo e apareceu velho. Só que tem uma explicação no próprio filme de que você não consegue mudar o futuro e no passado. Você cria uma nova linha do tempo, que depois vai ser desenvolvido no Loki. Então, a princípio, não teria problema nas teorias de viagem no tempo, tipo de volta ao futuro. Mas como criou-se no próprio filme Vingadores Ultimato a teoria de que qualquer alteração no passado cria uma nova linha do tempo, a coisa complicou para o nosso amigo Steve Rogers explicar essa notícia. Obrigatoriamente, ele deveria ter voltado para a linha do tempo original. Mas vamos lá. Já foram dadas duas explicações oficiais, uma pelos diretores de Ultimato e outra pelos roteiristas do filme. Os diretores de Ultimato, os irmãos Joe e Anthony Russell, seguiram a explicação dada pelo próprio filme, de que quando você volta no tempo, você acaba criando uma linha do tempo alternativa, seguindo uma realidade que não altera a linha do tempo principal. Sim, beleza. Ou seja, se algum Vingador voltasse no tempo para matar o Thanos quando ele era bebê, como é sugerido pelo Rhodes, máquina de combate, Skrull, nada disso teria afetado a linha do tempo, onde a pessoa partiu, e o extermínio de Thanos ficaria intacto. Exatamente. O que a gente pode deduzir dessa explicação aqui é que Vingadores não se passa na mesma linha do tempo, que na verdade nós estamos o tempo todo numa linha do tempo criada pelo Steve Rogers quando ele volta nos anos 40 para ficar com a Peggy. A gente estava o tempo todo numa linha alternativa. Ou seja, o Capitão América velho estava em todo lugar. Essa foi a explicação que Anthony e Joe Russo deram na época, e que o Capitão viveu ao lado da Peggy em outra linha do tempo, mas depois deu um jeito de retornar para a sua linha principal, para entregar o escudo do Sam. Isso aí é o básico, né? Essa discussão 10 anos depois do filme, exatamente. Estamos aqui 10 anos depois do filme conversando, 10 anos, 5 anos, né? Conversando sobre a mesma coisa. Porque agora deram uma explicação oficial. Vamos ver o que o legado está falando. O legado está enrolando aqui. Ou seja, utilizando as partículas spin, uma nova máquina do tempo, ou qualquer outra invenção da sua própria linha do tempo. Beleza. Já os roteiristas do filme, Stephen McFeely e Christopher Marcus, alegaram na época que Steve permaneceu na linha do tempo principal, vivendo ali uma vida com a Peggy. De acordo com os roteiristas, sua volta no tempo não criou uma ramificação, porque ele sempre deveria estar lá no passado. Ou seja, porque é uma realidade autorizada pelos senhores do tempo. É isso. Então, se ele sempre deveria estar ali, quer dizer que ele estava ali. Então, quando o Capitão América está nos Vingadores, tem um Steve velho em algum lugar. Então, a Peggy velha que aparece, ela já... Por que o Steve não foi no enterro da Peggy, então?
que o Steve velho não foi no enterro da Peg? Para não encontrar os outros? Porque não era momento ainda de aparecer, ele tava escondido? Só se for. Inclusive, eu acho que é aceitável. Sendo assim, a própria Marvel já discordou sobre os eventos. Qual a explicação oficial você acha mais plausível? Peraí, mas qual é a explicação oficial? O título é explicado como o Capitão América velho retornou ao presente. Aí você vem com duas explicações? Conflitantes ainda por cima? Ô, Fernando Pimenta, aí você me quebra. E depois você pergunta em qual você acredita? Aí você me quebra. Então, se o Capitão América sempre, usando aqui a explicação dos roteiristas, se estava no destino dele, está naquela linha do tempo, o que acontece? O Capitão América é congelado, cai do avião, e ao mesmo tempo ele chega na linha do tempo oficial da Marvel. Ou seja, entre 45 e 2009, sempre houve um Steve Rogers envelhecendo no CM. Sempre houve. Se você voltar no... O Quarteto Fantástico dos anos 60 pode encontrar o Steve Rogers, é isso. Se é que você vai passar no mesmo linha do tempo também, né? Então quer dizer que o Steve Rogers sabia o que estava acontecendo, sabia que o Buck estava sendo torturado na União Soviética, sabia que ia dar treta toda, sabia que os amigos dele iam morrer, mas deixou rolar porque, de boa. A Peg manteve o segredo, não contou pra ninguém, continuou lá, fundou a SHIELD, deixou a SHIELD ser infiltrada pela Hydra, aquele papo todo, porque ela sabia. Que o Steve pode ter contado, né? Provavelmente contou. Ela deixou tudo acontecer enquanto ele escondia um velho na casa dela. E quando ela morreu, o Steve viu o enterro da porta. Com boné. É disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. Não tem que discordar nem concordar. É isso que está explicando aqui os roteiristas. É isso aqui que os roteiristas falaram. Que a gente está o tempo todo em uma linha alternativa. Que faz mais sentido a gente está o tempo todo numa linha modificada pelo Steve Rogers. A gente está na linha modificada pelo Steve Rogers. A linha principal do CM, o 616, é uma linha modificada pelo Steve Rogers. Ou seja, existe em algum lugar uma linha que o Steve Rogers não alterou. Que são os múltiplos universos. Né? Que doideira. Que doideira. Mas ela era uma velha, então ele tá velho também. Então não é que ela tá nova escondendo um velho. Eu tô falando da Peg dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Essa tá escondendo o Steve Rogers lá, cara. Olha que doideira. Fernando Pimenta. Explodiu minha cabeça agora, Fernando Pimenta. Então tá explicado aqui. O Joe Anthony Russell, eu acho que a explicação do Anthony Russell é complicada, porque quando o Capitão América chega para devolver o escudo pro Sam, ele alterou aquela linha do tempo, ou seja, ele criou mais uma ramificação. Então tem uma ramificação que ele chega e uma ramificação que ele não chega. Então não estamos mais no CM, desde que o Capitão América chega com o escudo.